Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira, nós aqui reunidos para mais um Gole de Ciência. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que é um grande amigo, né? Se tornou um grande amigo da vida, que a profissão me trouxe, né? Que é o professor André. O professor André eu conheci em uma instituição que nós trabalhávamos juntos. E começamos a fazer alguns projetos, algumas pesquisas. Hoje a gente trabalha em parceria com a produção de material para a internet e tantas outras coisas que a gente tem bolado aí. O que não falta são ideias. Boa noite a todos que estão chegando. Muito obrigada. Letícia já está aqui. Querido professor Sérgio está aqui. Uma galera aí chegando. Sintam-se em casa para mais um Gole de Ciência. A Raíssa está aqui. Muito obrigada a todos pela presença. Então, como eu falava, o professor André ele se tornou um amigo nessa trajetória da química. Agora há pouco eu estava em um evento com ele, tivemos uma horinha para o lanche e voltamos para cá para poder continuar os nossos trabalhos virtuais, né? Que a quarentena não nos impediu de trabalharmos virtualmente. Então eu vou chamar o professor André, vou chamar pela página, né, que ele está administrando, que é o Educação 4.0. Deixa eu chamá-lo aqui. A gente vai começar a conversar. Boa noite a quem está chegando, sintam-se em casa para mais um Gole de Ciência. Olá, amigo! Olá, Monique! Quanto tempo! Eu acabei de dizer que a gente estava em outro evento. Eu estava ouvindo. Mas, nossa, uau, né? Muito tempo isso. Agradecer o convite pela página do Inclusive Química, pelo seu convite. Para mim é uma honra ser convidado para tomar um gole de ciências aqui com você. Falando com ciências, né? Isso aí. Bom, a honra é nossa, né? Você é uma pessoa extremamente envolvida com o ensino, cada vez mais se especializando na área de mídias digitais, né? Mais envolvido com as metodologias ativas de ensino. Como eu te falei, eu quero que você seja meu mentor, né? Eu quero uma mentoria de vossa parte para me ajudar, né? Eu tenho muito que aprender contigo. Então, mais uma vez, obrigada pela parceria. E aí eu vou começar aqui, André, para as pessoas poderem te conhecer também, né? Perguntar um pouquinho para você falar para a gente a sua trajetória. Por que você escolheu química? O que te motivou? Se foi algum fato da infância, da adolescência, se foi um professor, um parente. Fala para a gente um pouquinho de você. Aqueles que não me conhecem, sou o André Luiz Carneiro Simões, mas eu vou usar o meu título André Simões, que é mais curtinho, é mais chique, né? Chique. Aprendi com a professora Monique, né? Mais chique, mais curto. Eu comecei a minha carreira na química no segundo grau. Foi por acaso que eu entrei na química, porque, na verdade, aos 10, 12 anos, mais ou menos, a minha mãe me deu um joguinho de química. O jogo laboratório júnior, depois o laboratório experimental de química. Então, fazia aquelas brincadeirinhas, né? Era tinta de caneta, era o sangue do demônio, então uma série de brincadeirinhas, e aquilo foi me estimulando a gostar mais de química. E aí eu resolvi fazer o meu segundo grau em química. Eu fiz o segundo grau em química em uma escola particular, que ela não existe mais, né? Em Bento Ribeiro. E lá eu consegui fazer um estágio no Instituto de Macromoléculas no Fundão, ali no Centro de Tecnologia, na UFRJ. Eu comecei lá com 14 anos, meu estágio. Hoje em dia isso seria mais ou menos, há um tempo atrás seria trabalho escravo, agora seria menor aprendiz, né? Mais ou menos nessa trajetória, não vou dizer a época,
Mas eu vou contar um caso, né, que eu fui convidado pela nossa inesquecível professora Heloísa Mano a digitar o livro dela, o livro Introdução a Polímeros, cujo meu nome está no prefácio da segunda edição. Olha só, hein? Então você vê, isso para mim, aos 17, 18 anos, isso para mim era uma honra. Claro. Porque assim, eu fui descobrir quem era a professora Heloísa quando eu estava numa palestra, você quando começa a carreira dentro da Química, você quer fazer todos os cursos, todas as palestras, todos os eventos possíveis que você consegue entrar, né? E aí eu estava numa palestra que estava todo mundo sentado no chão, lotado o auditório, e tinha uma senhorinha de mais ou menos 1,5 metros, mais ou menos assim, falando ali sobre uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida, polímeros. E aí eu fui trabalhar depois no Instituto de Macromoléculas, e eu estava lá fazendo o meu estágio, fazendo análise de infravermelho, e aí entra essa senhorinha, aí eu perguntei para a menina do laboratório, quem é essa senhorinha? Aí ela riu assim da minha cara, você não sabe quem é essa senhorinha? Não, porque uma vez eu fui uma palestra com ela, achei ela maravilhosa. Meu querido, ela é a professora Heloísa Mano, a pessoa que criou esse instituto. Aí eu fiquei assim, nossa, como é que eu não conhecia uma pessoa tão famosa assim, né? E aí, depois de alguns meses depois, ela me convidou para ajudá-la no livro dela e do professor Luiz Mendes. E aí eu comecei a ter o gosto pela ciência, ter o gosto pela área de polímeros. Me formei como técnico em química, continuei trabalhando no Instituto de Macromoléculas, e aí tive a oportunidade de ir para uma empresa de borracha, uma antiga empresa de borracha chamada Petroflex, Indústria e Comércio. Hoje em dia ela foi vendida, a própria empresa para onde ela foi vendida também, então hoje ela tem outros nomes por aí. E eu fiquei exatamente quase 14 anos, se eu não me engano, 11 anos, trabalhando com borracha, sintetizando borracha, metendo a mão na massa. E aí, um rapaz que fazia estágio comigo, também estava acabando o técnico, falou assim, André, vamos fazer faculdade? E eu não conseguia entrar na faculdade pública. Eu trabalhava de manhã, como qualquer outro, né? Trabalhava de manhã, estudava de noite. E aí, assim, eu era preguiçoso para estudar, né? Assim, então, eu não tentei me esforçar muito para fazer o vestibular. Vou fazer essa faculdade porque eu queria ter um nível superior para futuramente tentar uma especialização, um mestrado, um doutorado. E aí eu consegui passar para essa faculdade, a Unigran Rio. Eu comecei o curso de bacharel, depois puxei o bacharel junto com química, licenciatura, e me formei nos dois. E aí, quando você se forma, você tem aquela síndrome do recém-formado. Não quero mais trabalhar como técnico. Minha vida inteira eu trabalhei como técnico em química. Não quero mais saber de técnica em química. Eu estou formado, eu estudei 5 anos. 5 anos, eu não vou ficar como técnico em química. E aí aquilo vai tomando ranço dentro de você, né? Aquela coisa assim. E aí surgiu uma oportunidade de eu sair da empresa onde eu estava e para uma outra empresa para ser o químico júnior, famoso químico júnior. E aí, depois de 11 anos, né, nessa empresa, eu saí e fui trabalhar como químico júnior na Kenner, naquela dos chinelos que mamãe batia, que era pesado demais, sabe? Sim. Fui trabalhar na Kenner, mais uma vez com polímeros. Borracha. Né? Exatamente. Só que aí eu trabalhava com a borracha, que era o solado, a palmilha, que era a de EVA, de plástico, né, plástico expandido, e as tiras que eram de nylon ou PVC. Então eu trabalhava com vários tipos de polímeros naquela época. Eu fui trabalhar lá porque, com o conhecimento que eu obtive na época de técnica e química, adicionado com o conhecimento da faculdade, me deu bastante bagagem para eu poder trabalhar e desenvolver trabalhos nessa empresa. E dali, nesse meio tempo, eu fiz a minha especialização em polímeros na UERJ e depois fiz meu mestrado em polímeros. Calma. Nesse intervalo... Calma. Eu queria dizer para você que no intervalo entre uma e outra, eu estudei um pouquinho mais. Entendi. Então, lá quando você estava fazendo ainda a graduação, você fez a bacharel, depois você fez a licenciatura, você terminou meio que junto, né? Pelo que a gente entendeu. Você desenvolveu algum TCC, algum tópico assim nessa área também de polímero? Como qualquer estudante esperto, a gente puxa a sardinha para o nosso lado. Se eu trabalho numa indústria de polímero, de borracha,
puxei para a indústria de borracha. Então, eu puxei para o desenvolvimento do material que eu já estava trabalhando mesmo. Então, eu apresentei um TCC que era sobre polimerização. O tema, não vou lembrar, porque ia ter um tempinho, mas era polimerização de butadieno utilizando catalisadores. Algo do tipo assim. Certo. E aí foi todo esse o conhecimento que eu tinha na época, junto com a empresa Petroflex. Eu pedi autorização, que essas coisas a gente tem que pedir autorização, né? Sim. E eles deixaram eu apresentar alguns resultados e era um estudo teórico que apresentava algumas coisas práticas dentro do TCC. Naquela época, na faculdade que eu estava fazendo, a Unigran Rio, né? Ela não era tão criteriosa em relação aos temas, que agora as faculdades gostam que você crie um projeto, você desenvolva um artigo e faça algumas coisas. Naquela época não era muito rigorosa, mas assim, para mim foi rigoroso, porque minha primeira experiência para escrever um projeto, para escrever um trabalho científico, né? Porque na época de escola, de segundo grau, você só fazia um relatório, né? E aí, dependendo do professor, o relatório era legal, o relatório era mais puxado, então dependia muito de quem aplicava as disciplinas. Né? Eu sou defensora de ter que escrever o TCC e sou, inclusive, defensora de que seja individual, né? Porque você precisa aprender a arte da escrita. Que eu acho que quando você se presta para escrever um TCC, você organiza seu pensamento de alguma forma que você cria autonomia, sabe? Esse negócio de fazer tudo em grupo, tudo em dupla, parece que um faz mais que o outro e eu sou um pouco receosa com relação a isso. Eu acho legal. E aí te dá uma bagagem para você fazer um mestrado, uma especialização e escrever melhor, né, André? Eu acho que essa experiência de escrever o TCC ou escrever um artigo, aí vai depender muito da instituição. Você tem que ser você mesmo, tem que ser treinado e assim, tem que apanhar mesmo, sabe? O orientador vai lá, isso tá uma droga, risca tudo, rasga, faz de novo. Aí então você consegue escrever orgulhosamente 6 páginas. Aí ele fala assim, essa linha aqui tá ótima. Não é assim? Ai, nem me fala, mesmo. Essa linha aqui ficou ótima. Agora isso aqui tudo você corta, faz de novo. Você trouxe aqui para minha memória afetiva momentos tão dolorosos. Mas hoje em dia, a gente lembra disso com risadas e até com um pouco carinho, né? Eu lembro quando eu comecei, quando eu estava apresentando a minha chefe da fábrica na época, o meu projeto de mestrado, porque eu ia utilizar, inclusive, os dados, né, da empresa para fazer a minha parte experimental do meu mestrado. Aí eu escrevi lá um projeto, ela olhou assim, nota 0, André, nota 0. Aí eu olhei assim, nossa, me deu um trabalho de escrever isso, me deu um trabalho. É que as pessoas acham que quando você é professor, que você escreve tudo muito bem, que você nunca passou por isso, né? Não, a gente já passou por isso. Até a gente hoje, sabe como é que é. A gente escreve pro colega, dá uma lida aí pra mim, vê se tá bom, né? E toma pancada, toma pancada. Verdade. E toma pancada. Você fez o mestrado lá na UERJ? Fiz o mestrado na UERJ. Primeiro, eu fiz a especialização, que foi paga pela empresa. Então, para você ver, né, eu era um excelente funcionário, porque nenhuma empresa paga essas coisas para o seu funcionário se não tiver algum interesse, né? Eu enxergo muito assim. E eu até hoje eu falo com meus ex-chefes, considero eles meus amigos. A minha ex-chefe virou a minha orientadora no mestrado, junto com a outra professora, e até hoje eu falo com ela, a queridíssima Neuza Pires, que ela tá aposentada, está fazendo os crochês dela lá no Sul, está vivendo a vida dela maravilhosamente bem. Devo muito a ela, a minha carreira acadêmica, a minha carreira profissional, depois dos meus 20 anos, devo muito a Neuza. Que bom. E aí no mestrado você trabalhou na área de polímero, o que você fez no mestrado? Eu usei os mesmos catalisadores para a obtenção de polibutadieno, que era a polimerização de butadieno, e aí eu utilizei para a polimerização do isopreno, que é como se fosse o primo do butadieno, né, vamos assim dizer, que seria um outro composto. E aí eu trabalhava com a polimerização deste monômero, utilizando os mesmos catalisadores. E foi sofrido, porque
quando você sai da graduação, de um técnico, passa para uma graduação, né? Você faz um projeto de especialização, que normalmente é um projeto teórico, e você vai fazer, vai descrever um projeto experimental, e onde aqui as pessoas acham que mestrado é fácil, mestrado é mole. Não é mole. Ainda mais quando você tem parte experimental. Então, como eu falei para você, ela, antes de deixar eu botar a mão na massa, eu pegar, que eu fiz tudo dentro da fábrica, a minha parte experimental. Então, a fábrica, ela me proporcionou, a empresa onde eu trabalhava, me proporcionou fazer toda a minha parte experimental dentro da fábrica. Isso também foi um grande ganho, porque você sabe que fazer parte experimental em universidades, tanto públicas quanto privadas, a gente é muito difícil por conta da infraestrutura e por conta do valor, né? Que é caro fazer experimentos químicos, né? Hoje em dia a gente percebe que isso é muito caro. E o Então tempo, eu tive né, essa André? oportunidade. E o tempo. Imagina, trabalhando, como é que eu ia fazer isso? Trabalhando e estudando, como é que eu ia fazer isso? Você não iria. Quando eu fiz, por exemplo, eu não trabalhava. Eu tinha dedicação exclusiva ao mestrado. Então, eu ganhava uma bolsa, que não é o valor de um salário do mercado, é bem abaixo a bolsa, né? Porque a gente não tem no Brasil a profissão pesquisador, cientista, não tem. A gente não Alguns ganha. fazem isso no passado, alguns faziam isso de profissão, né? Mas a gente sabe que não tem, né? Mas hoje, a nossa geração já não pegou isso, né? Então, na época, como eu era muito novinha, eu ainda consegui viver só de bolsa. Estava na casa da minha mãe e tal. Hoje em dia, né, com os preços tudo muito caro, inflação e tal, fica mais difícil, né? Então, se você tem a Fica. opção de ter um trabalho e desenvolver a sua dissertação no trabalho, maravilha, né? Perfeito. Foi um espetáculo. E eu utilizava todos os insumos da empresa. Então, o meu gasto, ou o gasto da universidade, era nenhum, né? A empresa, inclusive, eu achei isso muito legal da parte deles, porque assim, eles fizeram isso porque eles são bonzinhos, que eles... Não, não é só isso. Porque eu estava desenvolvendo um trabalho que pode ser interessante para eles. Isso que eu ia Que te era perguntar. era Eles uma usaram, pesquisa secundária que eu estava fazendo. eles usaram o teu trabalho de mestrado para melhorar a parte da indústria? Eles chegaram a usar? Então, eles estavam a ponto de fazer isso, só que aí a empresa foi vendida e aí mudaram todas as estratégias. Entendi. Quando eles quiseram utilizar a minha dissertação para fazer alguma coisa na época, a pessoa me ligou, você pode me mandar o resultado? É lógico, os resultados são de vocês, afinal de contas eu utilizei, né, toda a infraestrutura de vocês. Só que aí com a venda da empresa, as estratégias mudaram e algumas coisas tomaram outro rumo. Entendi. Aí como é que você fez? Você foi direto para o doutorado ou você resolveu trabalhar um pouco? Como é que foi essa Não. trajetória? Então, depois da maravilhosa experiência do mestrado, eu falei, não quero doutorado. Porque, assim, foi boa a experiência. Só que, assim, é dedicação. Você tem que se dedicar, você tem que se dedicar muito. Então, quando eu saí da fábrica, eu saí da fábrica em 2007. Vim defender o mestrado, a dissertação, em 2008. Já tinha acabado toda a parte experimental. E aí, conforme eu tinha um trabalho, eu tinha um prazo para entregar, estava tranquilo no prazo e consegui defender, eu lembro até hoje, dia 13 de maio de 2008. Foi o dia que eu defendi a minha dissertação de mestrado. Nesse período, eu fiquei trabalhando naquela empresa, na empresa das sandálias Kenner. E aí eu vim, assim, foi muito difícil eu sentar e escrever, porque o trabalho me consumia. Entendeu? Então, assim, eu comecei a trabalhar muito. E você, como um funcionário júnior na empresa, você novo, você quer dar seu sangue. Você quer se destacar. E realmente eu me destaquei um pouco lá, sabe? Mas, assim, tem que dar o sangue, não tem jeito. Você, como profissional, você tem que. É o que eu falo para todos os alunos: quando você quer alguma coisa, você tem que correr na frente, não é nem correr atrás. Você quer sair da situação em que você está e virar um outro tipo de profissional, então estuda e corre atrás. Tem que sim. Tem gente que consegue, tem gente que tem sorte. Você teve sorte? Eu não tive sorte, então tem que correr na frente. Não é assim? É verdade. Isso é verdade. Eu costumo dizer que quem não teve pai rico tem que estudar mais ainda, né? Se você não veio numa família que vai te deixar bens e tal, você tem que estudar mais ainda, correr mais atrás ainda, porque você precisa daquela bolsa, né? Eu lembro que quando eu E a gente terminei... não é muito esperto, né, Monique?
e a gente não é muito esperto. Que a gente precisa correr na frente, a gente precisa ganhar dinheiro, só que a gente vira professor. Eu não acredito que você falou isso. Uma profissão maravilhosa, mas eu falo para os alunos, querem ser professor? Sejam professores, amem a profissão, é maravilhoso, a troca com os alunos é maravilhosa. Mas quem falou para vocês que é para ganhar dinheiro, mentiu. Eu estou mentindo? Não, mas assim, eu costumo dizer que nem tudo que a gente faz na vida, é óbvio que dinheiro é bom, a gente precisa pagar nossas contas. Mas existem muitos trabalhos, né? Já estive em lugares assim, ganhando muito bem e me sentindo consumida pelo lugar. Aquele lugar já não me fazia bem, ainda que eu ganhasse muita grana. Mas aquilo estava me fazendo mal para minha cabeça, estava ficando doente. Então, assim, entre o teu bem-estar físico e mental e o dinheiro, é melhor você estar bem com você mesmo, entendeu? Porque às vezes o emprego passa, as coisas passam, mas você fica. Então, assim, eu optei por ganhar menos, né? Eu também saí da indústria, mas ter paz de espírito, sabe? E quando você Você tocou um ponto maravilhoso. Sim, quando você é Porque professora e você faz as suas pesquisas, você é autônoma dentro daquilo que você propõe. Você pode propor e despropor dentro daquilo do teu saber, daquilo que você sabe, né? Que você estudou, ó, né? tem um Agora, colega numa aqui que falou uma empresa, frase não. maravilhosa, Monique. Tem um colega que falou uma frase maravilhosa: ser professor é um sacramento. Olha que legal. E você falou uma coisa muito legal, porque assim, eu também me tornei professor full time justamente por isso. Porque aprendi muito nas empresas, nas fábricas, nas indústrias. Isso para mim eu levo para minha vida inteira isso, que o conhecimento que você, por ter chão de fábrica, a gente fez uma live outro tempo atrás, você falou também que foi chão de fábrica de uma empresa lá que utilizava muito álcool, fazia algumas misturas lá físicas e químicas, né? Eu também trabalhei com muito isso. Então, trabalhar numa indústria é maravilhoso. Você sai com know-how sensacional, só que te consome muito também. E aí eu parei e pensei assim, eu acho que eu vou sair da indústria e vou dar Soral lá. Vou ficar com uma vida mais tranquila. Oh, não é! Errou feio! Errou rude. Errou rude! Mas assim, você encontra vários professores reclamando que está cansado, que está isso, mas pergunta se quer largar o osso. Não. Não quer largar o osso, é maravilhoso, gente. É o que o rapaz falou. Mais trabalho, né? Ele arruma mais trabalho, o rapaz acabou de falar, é um sacramento, exatamente. Você, assim, você se apaixona pela profissão, você assim, se entrega demais. Vai dizer que eu paro às vezes e penso, assim, na época de fábrica, ela me consumia, mas nos finais de semana me consumia tanto quanto ser professor no final de semana. Concorda? É verdade, a gente não para de Mas trabalhar. não para de trabalhar, mas acho que a serotonina nesse caso é diferente, né? Quando você está trabalhando como professor, né? É cansativo nesse momento de pandemia, então, que a gente tem que ficar no módulo remoto, ficar se reinventando, é mais cansativo. Para quem não teve a experiência ainda, eu já estou dando uns spoilers, não achem que vai ser do mesmo jeito que numa aula presencial. Não é, né? Você acha que também está dando aula de maneira remota, e assim, não é da mesma maneira, é cansativo até demais como se fosse presencial. A tela do computador cansa mais, né, também, né? E assim, você não está vendo, assim, normalmente você não está vendo a cara de ninguém, né? Os alunos não abrem a câmera, ninguém mostra a cara. Imagina, é impressionante. 7 da manhã, quem é que vai abrir a câmera? Com a cara toda A amassada. gente que é obrigado, né? Eu. A gente que é obrigado, né? É verdade. Mas assim, eu acho que é a questão de ser professor full-time, né? Como você falou, eu também, teve uma época que eu trabalhei na indústria e fui professora, né? Quando eu decidi ficar só como professora, eu achava também que ia melhorar em termos de trabalho. Só que eu acho que ser professor, ele te consome psicologicamente, porque você está lidando com vidas, né? Você está lidando ali com anseios daquele aluno e das famílias. E conforme os anos passam, eu posso dizer isso porque eu estou há 15 anos lecionando,
as demandas das famílias e dos alunos, elas só tendem a aumentar. Então, muitas questões que eram resolvidas em família, isso vem para a escola. Muitas coisas é a escola que decide, que resolve, que media conflitos familiares. Isso é uma coisa bem... Tanto que, assim, eu tenho meu próximo passo, depois do doutorado, é fazer uma pós em psicopedagogia. Aí o pessoal fica, você vai querer fazer, vai montar consultório? Não, é para eu me especializar, para eu melhorar a minha prática docente. Porque eu percebo a necessidade. Às vezes você fala alguma coisa com uma pessoa e ela recebe aquilo tão mal. Às vezes você nem foi grosseira. Você falou o que tinha que ser falado, mas as pessoas estão tão sensíveis. Então, de que forma hoje a gente tem que melhorar essa comunicação? Eu acho que isso acabou ficando na conta do professor, entende, André? Eu acredito Vou te contar uns causos, né? Os famosos causos. Eu trabalhei muitos anos foi minha primeira experiência como professor de nível superior, foi na Universidade Católica de Petrópolis. Adoro aquela instituição, saí de lá, na verdade fui demitido por questões financeiras da instituição. Amo aquela instituição, adoro, assim, lembro com muito carinho. E aí, estava num belo dia de aula, uma bela noite de aula, que eu dava aula à noite, e aí eu falei assim, gente, vocês têm que se dedicar, têm que estudar mais, não achem que vocês vão ter as coisas de mão beijada, fiquem sempre de olho nas oportunidades. Aí eu vim para minha casa, saí da Serra de Petrópolis, voltei para o Rio, e aí eu tava lá, meu celular toca assim, era o Facebook. Professor, o senhor pode falar um pouco? Eu posso. Aí o aluno começou a falar da vida dele, porque ele se sentiu inspirado em falar sobre o que acontecia do dia dele, e isso era 11h45 da noite, eu querendo dormir, porque eu tinha que pegar no dia seguinte, e ele falando lá, contando a vida dele. Então você acaba sendo alguém de confiança para aquele seu aluno. Quantas vezes não estava no laboratório e entrava aluno chorando, desesperado, porque acontecia alguma coisa em casa, ou acontecia alguma coisa em outra disciplina, ou a pessoa se sentiu ameaçada pelo professor, o professor não entendia, e aí assim, você começa, aí isso parece o vírus, né? Um aluno fala isso que aconteceu que ele foi lá, pediu ajuda ao professor, né, no meu caso, o professor André. No dia seguinte tinha mais 3 ou 4. Tinha momentos que eu não conseguia nem sair da sala para ir para outra sala, porque a enxurrada de alunos que vinham contar suas histórias, pedir conselhos. Nossa, quantos conselhos vieram me pedir? Gente, eu não sou conselheiro, eu só tenho a minha vida. O que eu posso dizer para você é a minha experiência de vida. E aí, assim, e por que isso? Porque eu fui um pouco diferente, eu acredito que você também é um pouco diferente dos seus professores. Na minha época, o professor, você não conseguia nem se aproximar do professor, né? Você não conseguia fazer pergunta ao seu professor. Hoje em dia, os alunos têm o seu número de celular, eles mandam o WhatsApp para você a hora que eles querem, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, eu estou querendo dormir, aluno mandando mensagem querendo tirar dúvida. Então, a proximidade o laço que se cria entre o professor e o aluno é muito mais diferente é muito diferente em relação ao que a gente tinha na nossa época. A gente percebeu, né? E assim, eu acho que isso é uma evolução mesmo, que você está falando, saber trabalhar com esse aluno, saber como trocar experiência com esses alunos, é justamente isso. A Letícia está falando aqui, ó, eu tinha muito medo dos meus professores da graduação. Uma vez eu lembro uma professora maravilhosa, né, que ela era uma professora chinesa, e aí a menina chegou assim, professora, eu posso ir buscar um óculos de segurança para a colega que ela esqueceu? Aí a professora virou para a cara dela, problema é seu. Um doce. Uma sutileza, assim, o problema é seu. Na minha época, quando eu estava dando aulas de laboratório presenciais, o aluno assim, pô, professor, não trouxe calça de bermuda, ó, vai lá fora, deve ter alguém mais fraco que tu, pega a calça dele e vem para o laboratório. Se vira, rapaz, corre atrás. E às vezes quando eu vi os caras com as calças mais apertadas, aí depois vi o cara lá fora com a bermuda mais larga, e aí tinha muito desse negócio. Tem um textão aí de alguém aí. O professor Sidney colocou assim, a humanidade tem que ser cada vez mais praticada pelo ensino remoto.
Impressionante como a pandemia exerceu essa necessidade da ampliação do olhar para com os estudantes e colegas professores. Isso é verdade. Exatamente. Exatamente. Isso é verdade. A troca entre os professores está sendo muito legal também, né? Por exemplo, de vez em quando eu digo, Monique, me ajuda aqui, né? Monique, dá um help aqui. Assim, é o tempo todo os professores tentando colaborar um com o outro. E a gente estava numa palestra anterior a essa, né? E aí a gente estava falando sobre trabalho colaborativo, né? Isso, inclusive, justamente isso, que a pandemia trouxe muito dessa coisa colaborativa. Já existia, se você não tinha muito conhecimento disso, eu acho que isso trouxe muito mais à tona esse momento de colaboração entre os pares, entre os professores, e entre professor e aluno. Eu concordo totalmente com o nosso colega Sidney, eu acho. Eu acho que a gente tem que mudar, e cada vez mais, a nossa forma de olhar o ensino, né? Muitas das vezes, os docentes, sobretudo da forma mais tradicional, né, de se ensinar, que é o aluno sentado te ouvindo e você falando, isso aí é muito, muito antigo, né? E aí, quando as pessoas pensam em técnicas ou práticas mais afinadas ou mais atualizadas, a galera tende a ir muito na Finlândia, que é um país que está lá na frente na questão de educação. E aí, uma vez eu fui numa palestra de um professor que ficou por 6 meses imerso na Finlândia, e ele disse que as salas de aula não são da conformação que a gente vê hoje aqui no Brasil ainda. Ou seja, são mesas com 5 alunos, tá? Nessa 5 ou 4, não passa, sei lá, de 30 alunos essas salas. E o professor nunca está sozinho, ele tem sempre outro. Então, eles defendem a bidocência, né? E aí, eles trabalham muito com dinâmicas e desenvolver problemas. Então, nesses grupos, eles dão alguma ideia, exemplo, às vezes é uma equação de segundo grau, um sistema, alguma coisa assim. Eles têm que achar o x e o y. Só que não é acha o x e o y da equação abaixo, não é. Tem toda uma história, tem que desvendar uma coisa. Então, assim, ele influencia o aluno a pensar. E aí ele falou que ele estava numa escola de ensino fundamental, e ele era de química. E ele pediu para ver o planejamento de química. E ele falou que achou muito pobre. Ele tem muito pouco. Não tem as reações orgânicas, substituição, adição, eliminação, substituição eletrofílica no neuromático. Como assim vocês não ensinam isso aqui na Finlândia? E aí o mentor lá da escola, o diretor, ele falou assim, olha, aqui a gente ensina bem ensinado o pouco que a gente se propõe. Então, aquilo que a gente ensina de química, o basiquinho, ele sabe, né? E aí ele refletiu, será que lá no Brasil, tudo aquilo que a gente ensina, eles sabem? Resposta, claro que não. Porque a gente tem um conteúdo enorme que o aluno não dá conta, né? E aí, lá na Finlândia, eles ensinam 4 línguas, André. E aí ele falou, em 4 línguas, ele vai achar um bom livro que fale de reação de substituição eletrofílica no neuromático, se ele quiser. Se não, ele vai buscar a história da arte, ele vai buscar noções básicas de engenharia, ele vai ser músico. Interessa. Mas será que aquele pouco que eu dei para ele se alfabetizou cientificamente? Porque a ideia é essa, é o pouco que eu dei, ele entendeu, ele assimilou, ele vai levar para a vida dele, fez sentido. Eu acho que é um pouco isso que a gente tem que começar a reestruturar o nosso ensino. E por isso que eu acredito em ensino por projetos. Dar significado ao que ele está sendo aprendido, né? O que está sendo ensinado, né? Trazer o aluno para a realidade do aluno, mostrar para que está sendo utilizado isso. Isso que você está falando, a aprendizagem baseada, o PBL, é baseado em projetos, né? É uma metodologia ativa de ensino. A gente da área de química, não sei se você percebeu, a gente já faz isso há muitos anos que a gente faz isso. De uma maneira muito mais humilde, é óbvio, né? Quando eu comecei a minha carreira como professor universitário, foi assim, me levaram o meu currículo, falaram assim, você pode vir fazer uma entrevista? Posso. Olha só, são tantos reais a hora a aula, você vai dar aula nessa carga horária, você pode começar segunda-feira? Aí eu, oi? Essa é a entrevista? Assim, né?
Pode começar assim, a gente tá precisando que o cara foi embora, a gente tá precisando tapar esse buraco aqui. Então tá bom. Aí eu peguei a ementa, aí eu vi que era uma ementa extremamente extensa, para curso de engenharias, ou seja, não era nem da parte de química, era engenharias, e que os garotos não iam conseguir, não tinha o menor sentido estar explicando uma série de coisas. E aí eu tive que continuar aquele programa naquele semestre, que eu entrei no meio do semestre, e aí, para minha sorte, os alunos não sabiam nada do que o professor já tinha passado. E assim, não é culpa do professor, né? O professor estava ali para seguir o cronograma, ele tinha uma ementa a seguir, só que os alunos não tinham nenhum conhecimento. Aí eu fiquei no meio de uma aula falando sobre ácidos, ninguém entendendo nada, todo mundo levantando, eu fiquei falando assim, eu vou embora que eu não sirvo para dar aula, né? Naquele momento eu pensei assim. Aí eu saí, parei, pensei, não vou me entregar assim fácil não. Vamos fazer o seguinte, eu tenho engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia computacional, todas as engenharias. Vou buscar, aí na época assim, o Google ainda dormente, né, aquela coisa. Então eu busquei uma série de artigos em português de aplicações da química para cada uma dessas engenharias. Então eu dei projetos para que eles fizessem. Então cada um tinha que me apresentar alguma coisa que tinha química dentro da carreira que eles estavam seguindo. Nossa, que coisa rica que foi. E aí, eu aprendi, né? Que eu nem sabia que tinha algoritmo para química. Na época, isso foi em 2009. Então eu comecei a perceber que tinha uma série de correlações que a gente podia trabalhar e os meninos me apresentaram cada projeto maravilhoso. E aí, de uma forma humilde, foi um PBL. Sim. Eu dei um trabalhinho para que eles buscassem, trazendo algum significado para a carreira deles, utilizando a química. E aí você deu, André, principalmente protagonismo, porque é muito ruim quando fica aquela ideia de o aluno é um jarrinho vazio e o professor vai encher. É troca. E ele já vem com muita coisa. Ele só precisa saber e dar sentido e dar o nome certo para aquilo que ele traz, né? E aí, quando você coloca ele para pesquisar, para fazer um projeto, para aprender a fazer uma boa referência bibliográfica, né, com as tais da norma ABNT, que é um problema para muitos, se você faz isso desde os primeiros períodos, fazer isso no TCC não vai ser um problema, porque ele já sabe pensar sozinho, ele é autônomo, né? Aqui a Letícia escreveu que a Finlândia ela é uma referência em educação, né? Devemos repensar com certeza. Jen Souza falou, a pandemia potencializou a utilização das ferramentas digitais. Agora temos que potencializar as ações pedagógicas para desenvolver o processo de ensino e de aprendizagem. Eu percebo, às vezes, uma dificuldade no meu dia a dia de fazer isso com alguns colegas, porque alguns colegas ainda acham que quando você vai trabalhar por projetos, você quer dar 10 para todo mundo, que você é a mamãezinha boazinha que quer aprovar geral. Eu já ouvi isso. Ou que não quer trabalhar. Nossa, a gente ou que não quer dar aula. Eu trabalho muito mais, porque você traz trabalho para casa, você se der uma treta em um grupo, você acha que quem vai resolver? É o professor. Então, qualquer questão de interação entre eles, problemas que eu falo conjugais no grupo, eu falo, vocês não podem se separar durante o grupo. Por isso que eu não escolho, não sorteio, eu deixo eles se escolherem. Porque aí eles sabem muito bem quem eles conhecem, né? Então eu falo, olha... Sabe como é que eu fazia? Eu fazia assim, ó. Chegava assim, era a Universidade Católica, né, de Petrópolis. Chegava assim, olha só, aqui é uma Universidade Católica, não tem separação. Nossa. Casou, já era. Não tem divórcio. Então vocês escolhem um grupo, eu não quero saber se vocês vão brigar depois, isso é um problema de vocês. Quer cair no braço? Cai lá fora. Aqui dentro vocês vão ter que ficar rindo um pro outro, entendeu? E aí então vocês escolham, tá? E outra coisa, hein? Não quero saber, os relatórios têm que ser entregue, eu não quero saber se o cachorro comeu, se vocês esqueceram do trabalho. Eu tenho 5 num grupo, eu quero um relatório, então não me venha com esse papinho que esqueceu. Pronto. Mas então, aí o que a gente fazia? A gente acordava, dava os critérios para eles. Era um contrato, né, de convivência. Vai ser assim, então vocês podem escolher, não me venham com isso depois. É que eu não vou admitir. Pronto. Não tinha conversa. Era assim.
Isso é muito bom, André. Eu acho que trabalhar por projetos é a saída, mas infelizmente, sabe o que eu acho que no ensino médio emperra? É o tal do vestibular, né? O vestibular ainda emperra, porque muita gente acha que a função do ensino médio é aprovar para o vestibular. Já está mais do que provado que não é, mas tem gente que ainda se engana com isso. E aí, por isso, a gente fica sempre batendo com a cara na parede, né? Uma página que eu sigo, que também nos segue, a Que Sustentável, falou assim: professores, vocês acham importante a inclusão da educação ambiental no ensino básico? Eu acho que Lógico, lógico. Assim, assim, e aí a gente puxa pra gente, né, Monique? Se você vai educação ambiental, já pega o quê? Química verde, né? Já tá trazendo, já é uma coisa embrionária, né? Já tem aquela coisa nascendo ali, que aí a gente que é da química vai sempre puxar para a química, não tem jeito, a gente começa a puxar alguma coisa para que seja mais dentro da química verde. Eu estava assistindo uma palestra, o cara, eu acho que ele era administrador daquele grupo marista, se eu não me engano, o professor, é Luciano Sattler, se eu não me engano o nome dele. E ele disse que hoje em dia as escolas perdem muito porque nós temos 17 objetivos de sustentabilidade. Por que as escolas não pegam um desses objetivos, só um, e introduz como um pilar dentro da sua escola? Olha que maravilha. Você imagina, olha que maravilha que vai ser se você inclui um dos pilares, cidadania, meio ambiente, saúde. Então, assim, se você pega um daqueles pilares e introduz como um daqueles objetivos, introduz como um pilar da sua escola, olha que vantagem que essa escola ia ter. E voltando à questão do vestibular, a gente sabe que passar no vestibular também não prova muita coisa, porque o cara pode estar estudando a vida inteira para fazer o vestibular, entra para a faculdade e aí você não consegue ter um excelente profissional ou um excelente estudante, né? Então, isso tem aquele altos e baixos, né? Parece um FTR, né? Cheio de contaminação. Você não consegue, não dá para dizer que só porque o cara entrou para tal faculdade, eu não estou falando isso porque eu não entrei, não, porque eu consegui entrar na faculdade para fazer uma pós-graduação, para fazer um mestrado, uma faculdade pública. Mas o cara que não consegue, tem muita dificuldade, e essa dificuldade, eu vou te dizer, não é porque ele não quer, não é só porque ele não gosta de estudar, é por causa da base. Se a nossa base ajudasse mais, né, eu digo bem no fundamental, e aí pegaria o exemplo do cara da Finlândia, né, explicar bem as coisas, ter um significado das coisas, eu tenho certeza que a maior parte dos alunos conseguiriam concorrer por igual aí. É óbvio, não existe equidade no ensino, não existe isso, não tem, né, isso é mentira, é tapar o sol com a peneira, né, esse tipo de situação. Uma pessoa escreveu aqui, ela foi minha aluna no ensino médio, hoje ela está concluindo Química na UF. Muito orgulho, né? E eu estou na banca do TCC dela. Quem é? Qual o nome dela? Raíssa. Ela escreveu assim: as avaliações externas de larga escala interferem na nossa prática docente. Avaliações formais que não atendem a essa demanda não são bem recebidas pela instituição. Isso é verdade. Né? Quando o professor ele propõe um projeto, você tem que provar por A mais B que o conteúdo está ali, que você não está dando 10 para todo mundo, porque isso é uma preocupação, né? Que você, quais são os critérios de correção do projeto, porque também se o professor não deixar a regra limpa, depois todo mundo vai querer 10. Então você fez isso? Não. Então como é que você vai querer 10, meu amor? Então você tem que deixar todos os critérios bem amarrados, porque senão você fica refém. E aí a escola, sobretudo se for instituição privada, ela vai começar a te minar, entendeu? Mas isso é uma verdade, sim. E aproveitando, o nosso método de avaliação é um método punitivo. Você não acha que é um método punitivo? Sim. Se você errou, tá com nota tal. A gente não pega aquela nota ruim e transforma em coisa boa. Eu não estou dizendo passar a mão na cabeça, não. É dar um feedback em relação àquilo que ele errou e tentar fazer com que ele melhore aquilo. Sim. Isso é fácil? Não é fácil. Você vai errar fazendo isso? Vai errar fazendo isso. Mas se você não tentar, você não vai conseguir. Entendeu? Até eu acho que o nosso... escreveu aqui assim:
Muitos professores acham que só a prova avalia. Para mim, a prova não prova nada. A prova é só um instrumento, né? Eu acho que o legal é você ter uma avaliação híbrida. Então, você tem a prova escrita. Por quê? Porque tem que fazer vestibular. Tem o projeto para saber se ele sabe trabalhar em grupo, se ele sabe aplicar aquilo ali que ele está aprendendo na teoria, se ele vai à frente e explica legal, se ele é desenvolto para desenvolver uma ideia. Então, eu acho que se a gente tiver uma avaliação híbrida, né, com várias formas, com vários eixos de avaliação, fica melhor para a gente avaliar o aluno, né, e o grupo, né, ele sozinho e ele no coletivo. O principal da avaliação que ninguém pensa é qual é o objeto daquela avaliação, né? E qual é o produto de aprendizagem que eu vou ter. O aluno tirou 7, o aluno tirou 10, não significa nada. É o que eu falo também, que eu tenho batido muito na tecla assim. O professor Cristiano falando aqui, avaliação continuada, participação em sala, trabalhos em grupo e prova no final, porque as instituições nos obrigam. Prova no final porque as instituições nos obrigam, exatamente isso. Isso aí. Se você pegar, ter um objeto de aprendizagem e ter os resultados daquele objeto, isso que é avaliar. Mas a gente vai fazer isso com valores, com nota. Não tem como. E eu tenho batido muito na tecla o seguinte, eu passei na média, você passou com 6 ou com 7. Significa, se você passou com 6, tem 40% do conteúdo que você não absorveu, que você não aprendeu. Esses 40% pode ser aquele médico que vai operar e esquece o bisturi dentro da barriga dos outros. Você está entendendo? Não é? Assim, esqueci. Eu passei na média em boas práticas na medicina. Sei lá, estou inventando. E aí o cara vai fazer uma besteira lá na frente. Eu passei com 6 em Química Orgânica 2, cruzes. Eu passei com 6 em Química Orgânica 2. E aí o cara não sabe fazer uma reação de esterificação. Você está entendendo? Verdade. Tem coisa assim, não adianta medir apenas por valores, né? A média não significa nada. Tem alguém falando aí, ó. Sim, o interessante é combinar avaliações formais e informais de forma que você consiga abranger a individualidade de cada sujeito. Não estamos formando especialistas em ciência. Exatamente. Tem tudo a ver com a palestra que você falou. Exatamente isso. É isso aí. Certíssimo. Essa é a Raíssa. Foi minha aluna lá no primeiro ano do ensino médio. A long time. Que legal. Um orgulho isso, né? Muito orgulho. É um orgulho. Ela é pupila. Aqui, André. Agora você está fazendo doutorado, né? Qual é a sua linha de pesquisa nessa área aí? Então, eu comecei, né? Aquela coisa, quando a gente começa um erro, a gente vai com o erro o resto da vida, né? Então, eu comecei com polímeros e vou com polímeros até quando Deus me permitir, entendeu? Vou utilizar, a ideia é utilizar os mesmos catalisadores que eu utilizei no mestrado, mas utilizar agora para os seus primos, do isopreno, só que os primos naturais, monômeros naturais, monômeros renováveis. Então, é pegar alguns monômeros renováveis e fazer as polimerizações. A ideia é tentar dar uma puxadinha para a química verde. Por quê? Assim, ainda não mas tenho quase certeza, e existe uma linha forte pensando nisso, que a questão de que todo mundo vai querer puxar a sardinha para alguma coisa verde, alguma coisa mais sustentável. As empresas, elas ainda não sabem como, e a gente também, nós pesquisadores também não sabemos ainda como, porque tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser aprendida e testada, e é por isso que a pesquisa nesse país é importante. Trabalhar com pesquisa é importante, não é dizer, né, não é você tabelar o que pode ou o que não pode ser estudado, né? Então, assim, isso é importante botar aqui, que a gente tem que pesquisar, porque senão a gente vai continuar misturando álcool com água sanitária, a gente vai continuar querendo utilizar uma série de outras coisas que não pode fazer, e dizer que eu acho isso, não existe. A minha chefe sempre falava isso, não tem achismo. Se não tem uma base científica, não tem achismo, não existe achismo, meu querido. Tem que estudar, né? Tem que pesquisar, tem que botar a mão na massa. Então, a gente tem que pesquisar. E aí, voltando à parte do doutorado, estou indo atrás desses monômeros, esses monômeros verdes, para polimerizar, para obter borracha. E aí essa borracha tem uma pegada mais verde. Mas os seus catalisadores, sim, meus catalisadores não são verdes.
Ah, os solventes também não são verdes ainda, mas isso pode ser uma sementezinha que pode gerar outras coisas. Ainda não temos determinadas tecnologias. Eu estava falando com os colegas da época de fábrica, que eles, antigamente a gente utilizava muito cola à base solvente. Eles agora estão com outras tecnologias à base d'água. Isso há 10 anos atrás não conseguia fazer. A gente tentou, teve muito problema, não conseguia fazer. E aí a gente foi agora para essa parte da pegada da base d'água, ou seja, uma coisa que estava desenvolvida no passado que não deu muito certo, retornaram e agora está dando super certo. Várias pesquisas, né? Se a gente for pegar a história da ciência, o próprio medicamento que até hoje é usado para tratamento do câncer, a cisplatina, ela foi feita no laboratório de química de complexação, que é o que a gente chama de inorgânica 2 lá no fundão, que são os complexos. E depois de 20 anos que a cisplatina estava sintetizada, eles, vamos ver para que serve. Começaram a testar e até hoje é um dos medicamentos utilizados para a cura do câncer. Então tem muitas tecnologias e por isso que tem que ter cada vez mais mestrandos e doutorandos para a pesquisa nunca acabar, né? Isso que é importante a gente incentivar. Olha, já são 8h51. Mas já? A conversa com você, meu filho, rende. Eu preciso que você fale, venda seu peixe, sobre o seu trabalho nas redes, né, de divulgação científica, para você falar desse projeto. E aí você conclui dizendo qual é a importância de se fazer divulgação científica nas redes. Então, esse projeto nasceu de uma ideia de que, sim, comecei a fazer algumas especializações e aí eu comecei a perceber o que a gente precisa melhorar na nossa prática docente. E aí, com o advento dessa questão da educação 4.0, né, eu resolvi, de uma hora para outra, criar esse canal, que é o canal mais forte que eu trabalho, é o canal do Instagram, é o E-Educação 4.0, o E de internet, né, para dar aquele charmezinho da internet. E aí a gente divulga sobre metodologias ativas, práticas, projetos baseados em STEAM, projetos baseados em aprendizagens por gamificação. O que eu faço, Monique, na verdade? Eu busco ferramentas, eu busco plataformas, eu pesquiso elas, trabalho com elas para que elas possam trazer alguma coisa de melhoria para dentro da nossa prática pedagógica. A gente pega essas ferramentas e trabalha dentro da nossa prática pedagógica. Então você vai começando a procurar, vai fuçando, vai mexendo, e aí eu penso assim, por que eu vou guardar para mim? Só isso. Porque no passado tinha muito, não, eu vou guardar isso aqui, porque eu vou ser o cara, o especialista, só eu vou saber disso. Gente, não tem mais o que fazer isso. Assim como eu achei, você vai achar, outro vai achar. Então, assim, toda vez que eu acho uma plataforma que eu acho que é boa, que eu acredito que seja boa a sua utilização, eu experimento e eu divulgo. Que eu acho que a gente tem que divulgar o que é bom. Se pode ser bom para mim, pode ser bom para outra pessoa. E às vezes não pode ser bom para mim. Mas se eu achar que vale a pena divulgar, pode ser bom para outro professor. Nem todo mundo trabalha da mesma forma, nem todo mundo trabalha igual. Então, assim, quem for no meu canal da Educação 4.0 vai ver lá que o tempo todo eu trago ferramentas que podem ser utilizadas dentro da prática docente. E não precisa ser químico, não precisa ser engenheiro químico, não precisa ser químico industrial. Você pode ser matemático, você pode ser o cara que trabalha com português, você pode ser o cara que trabalha com arte. Todas as ferramentas que eu disponibilizo, ela é útil para a sua prática pedagógica. E assim, eu acho muito legal que a internet e esse tempo que a gente está em casa, a gente tem que fazer alguma coisa útil. E eu procuro sempre alguma coisa útil para divulgar os trabalhos. E eu procuro sempre divulgar trabalho para dentro da ciência. E eu acho que sem as ciências, todas elas podem ser exatas ou humanas, a gente não vai para frente. A gente não constrói um país melhor, a gente não constrói pessoas melhores. Esse é o meu recado que eu tenho para dar. Ai, que ótimo, amigo. Assim, é legal porque eu sou parceira lá, né, no Educação 4.0 e eu tenho até uma pergunta para te fazer. Eu tô te devendo alguma coisa? Vai ter reunião. Aguarde, vai ter reunião. Vai ter reunião. Eu tô deixando porque final de semestre, né? A galera tá um pouquinho... tem um colega nosso aí aqui, Rito Ira, excelente professor também, colega meu lá.
professor de modelagem, um alfaiate de primeira linha que está me devendo meu terno, vou aproveitar e cobrar aqui. Monique, eu agradeço muito esse espaço aqui no Inclusive Química. Eu acho legal esse seu trabalho de mostrar que a gente, como professor, a gente pode fazer mais do que nossas instituições pedem, inclusive na parte de inclusão realmente. Esses dias, eu fuçando aqui, eu descobri, eu nem sabia, porque eu tenho o Windows ainda, o meu computador é o Windows 8, então, o original, e o Office é o 2010 ainda, original também. E aí eu descobri que o 2019 tem uma função que você dita. Você dita e ele grava. Tem uma função que é uma função de inclusão, né? Para você escrever alguma coisa. Uma outra plataforma que eu descobri também de livros, que você pode fazer e-books, você coloca o texto, ele tem um aplicativo que é de imersão, ele lê para você em várias línguas. Se você tiver lá, se o texto for em inglês, você busca lá e tem acho que 109 idiomas. Você muda lá, você consegue ouvir no seu idioma, ou se você quiser treinar outro idioma. É maravilhoso. Então, assim, essas ferramentas, na nossa mão, a gente não tem mais desculpa para não fazer, sabe? Eu acho que é levantar a poeira mesmo, é ir para frente. Tá ruim para todo mundo. Tá? Que eu sempre falo com meus amigos, ninguém vai sair ileso desse momento. Então, o que a gente pode fazer é tentar amenizar e tentar ajudar da maneira que pode. Então, assim, eu busco parcerias. Outra coisa, a gente não consegue fazer nada hoje sozinho. Se não tiver parceria, a gente não consegue fazer mais nada. Não existe isso. Eu vou fazer sozinho, não dá. Tanto que naquela reunião eu quase surtei, porque eu estava sozinho, não era? Perdão. E assim, a gente tem que construir, todo mundo tem que construir junto, gente. A colaboração, realmente isso. Eu vejo muito isso, sabe o quê? Na galera das startups. Você já viu como é que essa galera das startups se ajudam? Eles são competidores entre eles, mas eles estão sempre indicando, usa tal coisa, busca tal lugar, tem um cara assim assado. O professor Akihito, o mundo é colaborativo e interdisciplinar. Exatamente. Lá mesmo o professor Akihito está trabalhando com o professor Sérgio Baltar. Você vê o professor alfaiataria e o professor de engenharia de produção. Olha que coisa legal, como é que pode fazer, né? Um cara de design, de moda e um cara de engenharia de produção. Sim. Olha que casamento legal que acontece, né? Imagina quanta coisa boa não sai disso aí. Sim. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer quando a gente trabalha por projetos, né? É unir os saberes, né? Ninguém sabe tudo, né? E ninguém sabe nada. Não existe isso. Tem sempre um saber que vai complementar o outro. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa escola que ela tinha um projeto anual. E nesse projeto anual, eu sempre trabalhava com alguém de humanas. Nunca me juntava com alguém de química ou matemática ou física. Era diferentona, né? Antipática, né? Diferentona. Eu gostava muito de me unir com a geografia, porque tem muitos temas transversais. E eles têm uma visão de mundo. Eu gosto de geografia, né, amigo? Você sabe, né? Por que será, né? Eu casei com o geógrafo, não foi à toa. Exatamente. Mas eu acho que é muito importante. Amigo, faz um sorriso para eu tirar uma foto, para eu registrar. Manda um sorriso, eu fico sem graça. Peraí. Muito bom. Voltei. Mais uma vez, muito obrigada. Eu quero falar aqui para quem está nos ouvindo que nós, agora aqui no Inclusive Química, temos uma página no Instagram, onde todas essas lives do Um Gole de Ciência vão entrar lá semanalmente. Então, a cada semana as lives vão entrando, inclusive as que já passaram, que é uma forma da gente ter o registro do nosso trabalho, né? Então, muito obrigada, André. Obrigada a todos. A Letícia está jogando confete. Que linda. Obrigada, Letícia, por você ter ficado aqui. Um beijo grande. Tchau, Monique. Obrigado, hein? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.